Nunca vai chegar água. E quando foi na madrugada, ali de sexta para sábado, foi aquele horror, todo mundo tendo que sair desesperado de suas casas. E eu lembro que no sábado de manhã nós acordamos e já tinha um monte de mensagem, um monte de coisa acontecendo. Nós separamos várias coisas, colocar no carro para doar. Fomos à igreja que nós era sair e já ir para um abrigo fazer doação, né? Aqui um pouquinho só para se atualizar. Canoas fica ali na Grande Porto Alegre, né? 340 mil habitantes, mais ou menos. E aqui a dimensão da enchente, ó. Esse círculo todo é Canoas, que é praticamente cortado ao meio pela BR. Ali é o rio que até o hospital dá 5 quilômetros. E aquele hospital de pronto-socorro ficou embaixo d'água. Os pacientes tiveram que ser tirados de barco ou de lá, teve que ser quebrada uma parede do segundo andar para conseguir resgatar todo mundo. Então, praticamente toda a metade para a esquerda ficou embaixo d'água e o lado para a direita, então a gente chamava de lado seco da cidade. Aqui a BR que corta, aquela outra rua ali do lado paralela, era essa aqui, ó, completamente cheia de água. O que segurou foi o trem para não passar para o outro lado da BR. Aqui ó, o vídeo. Eles andavam de jet ski, de barco, completamente embaixo da água. Então a gente só estava ouvindo falar de tudo isso, fomos ao culto, saímos com essas doações e cheguei nesse primeiro abrigo, que foi um dos primeiros montados em Canoas, que foi o do SESI. E quando eu cheguei lá, uma irmã da igreja, que é adventista e enfermeira, ela falou: que bom que tu chegou, a gente está precisando de médico, não tem nenhum médico, tem paciente em crise de ansiedade, tem paciente em crise glicêmica, tinha de tudo que era jeito. E aí eu olhei para os lados assim, mas eu não estou na emergência há mais de 10 anos, não tem nada a ver mais. Mas era quem estava lá, e aí eu abracei, né? Meu marido, eu falei para ele: fica com as crianças um pouquinho aí, e um pouquinho eu fui voltar para casa 2 dias depois. Eu cheguei na segunda-feira, porque ele foi lá me buscar, né? Jesus. E aí no sábado eu já comecei com os abrigos então no SESI, e foi realmente assim, muito chocante, sabe? As pessoas chegavam, eu lembro de um senhor que chegou com uma cistostomia, né? Que é aquele caninho que vai direto na bexiga para tirar o xixi, completamente embaixo da água, sem roupa, sem nada, e não tinha como dar banho porque a gente não tinha água. Misericórdia. E a gente teve que dar um banho assim meio que de leito com lenço umedecido. E aí, gente que chegou com colostomia também, que tinha ficado embaixo d'água a noite inteira com aquilo lá. Foi muito, muito triste. Mas aí, a gente, naquele final de semana, conseguimos ajeitar esse atendimento do SESI, e na segunda-feira os médicos que estavam lá, trabalhando regularmente, assumiram esse posto. E aí meu marido, né, chegou lá e falou: eles assumiram, então vamos para casa, né, precisa descansar um pouco. Então, não, mas ainda tem muita gente aí. E atravessando a rua do SESI tem a escola adventista das crianças. E eu vi que já tinha um movimento ali, deu: vamos só dar uma olhada ali na escola, né? A gente conhece todo mundo ali, ver como é que tá. E aí cheguei lá na escola e também não tinha médico nenhum lá. E tinha uma sala que eles disponibilizaram para atendimento que tinha 2 paracetamol, ibuprofeno e um captopril. E tinha quase nada lá. E aí eles falaram: olha, a gente está precisando. A gente abriu no sábado para 3 funcionários, mas começou a encher, e eles já estavam com mais de 150 pessoas lá dentro. E assim, eles chegavam sem documento, sem saber o que tomavam, e eles são, geralmente, você sabe, os pacientes se baseiam na cartela, né? Eu tomo o branco, eu tomo o redondinho, o pequenininho. E qual que é esse remédio? Então foi realmente assim,
relembrando tudo aquilo da emergência, atender, mas nós fomos o tempo todo assim muito abençoados, sabe? E por mais que eu estava lá me doando, eu fortaleci a minha fé e via cada vez mais a mão de Deus, porque, gente, eu falava e aparecia assim, era milagre. Eu lembro que num dos dias de manhã eu atendi umas 3 pessoas com dor de dentes, e aí eu falei para a enfermeira: será que não tem um dentista por aqui? Gente, eu juro pra vocês, deu meio-dia, chegou um senhor e falou: olha, eu sou pai de um aluno, sou dentista, queria saber se vocês precisam de mim. E aí a gente, não, tem aqui já 3 pacientes te esperando. E assim foi com muita coisa. As medicações, como eu falei, a gente começou com ali meia dúzia de caixinhas. E começou a chegar tanta doação de medicação que eles sabiam que lá tinha médico e muitas medicações precisavam de médico para receber, que o diretor abriu 2 salas só para a gente armazenar medicações. A gente realmente conseguiu fazer um ótimo trabalho lá. E assim, a metade da cidade estava embaixo d'água, então a outra metade virou abrigo. Casas das pessoas viraram abrigos. Tinha salão de festas, esses que fazem festa infantil, viraram abrigos. Aonde tu passava, tinha gente aglomerada, sabe? Foi realmente, parecia que a gente estava numa guerra. E aí, essas pessoas que estavam nesses lugares abrigados, eles não recebiam doação. O que recebiam era o SESI, a escola adventista, eram lugares grandes, né? Então a escola também acabou virando um centro de distribuição. Tudo que recebia acabava repassando para essas pessoas que durante o dia iam lá pedir. E os atendimentos também a gente acabou atendendo quem estava ao redor. Aí passou uns dias, a gente já estava mais organizado ali no colégio. E eu pensei, o que mais a gente pode fazer, né? Aí todas aquelas pessoas aglomeradas, começando inverno, já estava atendendo muitos casos de asma descompensada. E aí a gente conseguiu, junto com a prefeitura e a ASA lá da nossa escola, da nossa igreja, uma doação de vacinas da prefeitura. E aí nós começamos a ir em todos os abrigos para vacinar. E já havia quem precisava também de medicações de uso crônico. E aí a gente foi, eu nem lembro quantos abrigos a gente foi, né, amor? Mas a gente foi uns, nossa, mais de 10, né? A gente foi em muitos abrigos. Aí, depois que estava essa parte também estabilizada, a gente pensou, o que mais? A gente, opa, tem como voltar? Acho que é aqui, ó. O que mais a gente podia fazer, né? E aí tinha os socorristas que estavam lá na beira da enchente, pegando essas pessoas, e nós ficamos sabendo que eles não tinham ninguém que estava cuidando deles. Então nós fomos lá, e era interessante o que abria as portas, né? Era o jalequinho da ASA, no caso que a gente tinha, era o da ASA. A gente olhando com aquele jalequinho e o isopor e com as vacinas, sempre deixava a gente passar em tudo que é lugar. E daí nós vacinamos também para o tétano, muitos desses socorristas que estavam tudo atrasado e se expondo muito lá, né? E a gente, mas o que mais a gente pode fazer? E aí, lá em Canoas, na parte molhada, tem uma parte elevada que se chama Praia do Paquetá, que já é muito, muito carente fora da época da enchente. E aí nessa época eles ficaram morando nesses ônibus, assim, alguns nos carros, ficaram morando lá na beira da estrada e tomavam banho naquela água da enchente, usavam para cozinhar aquela água da enchente. E aí nós ficamos sabendo que tinham essas pessoas lá e nós fomos. Primeira vez nós fomos numa sexta para nos apresentar e conhecer, porque daí era uma região um pouco mais também arriscada, né? Esse senhor que está ali na frente era o chefe lá do lugar, então
foi a primeira pessoa que a gente foi se apresentar, mas ele nos recebeu muito bem, gostou muito, saber que nós iríamos lá. E aí no outro dia a gente voltou com vacinas e com remédios. Daí a gente pegava o nome de quem fazia acompanhamento no posto, voltava para Canoas, abria no sistema o que eles usavam e no outro dia a gente mandava no saquinho com tudo direitinho o que ele tinha que tomar nos horários que tinha que tomar. Aqui em Indó era assim, eles moravam ali na beira e as casas estavam tudo assim. Foi realmente muito, muito triste. Aqui, fazendo o atendimento lá dentro. E eu lembro que numa dessas idas, uma senhora que estava morando lá falou pra gente: eu achei que Deus tinha esquecido de nós. E daí ir lá e dizer: também estão aqui. Foi realmente muito, muito